Boa noite, o Jornal da Câmara já está começando e você vai ver. Eduardo Pelicioli solicita informações sobre repasses da Prefeitura ao Instituto de Previdência Social dos Servidores. Nós temos informações que diversos fornecedores, e também empresas que prestam serviço para o Passo Fundo estão com repasses atrasados, os pagamentos, alguns chegando até 6 meses. Ponto biométrico para profissionais da saúde volta a ser discutido no Legislativo. O grande gargalo, a grande dificuldade, o que chega em nosso gabinete, de fato, são reclamações dos médicos. De que não tem médico, de que o médico atende em 1 minuto, 2 minutos. Em audiência pública, a Assembleia Legislativa debate situação da Manitowalk em Passo Fundo. Com o fim da produção, a multinacional dispensou cerca de 90 trabalhadores que retornavam de férias coletivas. A decepção, esses 5 anos de funcionamento, ele nunca atingiu, aquela expectativa que a gente tinha lá quando foi da instalação, inauguração da planta. O vereador Eduardo Pelicioli protocolou um novo pedido de informações. Desta vez, o parlamentar quer esclarecimentos sobre repasses da Prefeitura ao Instituto de Previdência Social dos Servidores. O IPASSO tem a finalidade de garantir aos servidores municipais o pagamento da aposentadoria. Conforme o parlamentar, os repasses do Executivo estariam atrasados. Eduardo Pelicioli afirmou ainda que buscou informações na Secretaria de Finanças, mas não recebeu retorno. Nós estamos muito preocupados com a questão financeira da Prefeitura de Passo Fundo. Nós temos informações que diversos fornecedores, e também empresas que prestam serviço para Passo Fundo estão com repasses atrasados, com os pagamentos, alguns chegando até 6 meses. O que chegou para nós é que o IPASSO também, o instituto que cuida da Previdência Social dos servidores municipais e aqueles que serão aposentados no futuro, também não estão repassando o valor que é devido e que foi ajustado com o IPASSO, com essa diretoria. Nós buscamos a informação com a Secretaria de Finanças, não tivemos êxito, também buscamos com a diretoria, não tivemos nenhuma resposta, então nós estamos solicitando formalmente para que a gente possa realmente compreender se houve esse atraso no repasse e os prejuízos que pode causar ao IPASSO. Da mesma forma, nós também temos informações que a Câmara de Vereadores não vem recebendo os repasses de forma correta, não aquilo que está estipulado por lei, e que contratos da Prefeitura também, eventualmente, não estão sendo repassados aqueles valores devidamente. Em julho do ano passado, a vereadora Cláudia Furlaneto encaminhou ao Executivo um documento referente ao ponto biométrico. Ela solicitava a implantação do equipamento para todos os profissionais da Secretaria Municipal da Saúde. Agora, ela explica os motivos que a levaram para a retomada do assunto. Eu costumo dizer que nós não temos problemas com os profissionais em geral da saúde. O grande gargalo, a grande dificuldade, o que chega em nosso gabinete, de fato, são reclamações dos médicos. De que não tem médico, de que o médico atende em 1 minuto, 2 minutos, e que ele deveria estar contratado por um número X de hora e não está lá, está fazendo horário. E nós tivemos aí na mídia um relato, aí, uma fiscalização de uma cidade vizinha aqui de Santa Maria, que de fato mostrou que os médicos não estão cumprindo com o que deveriam. E na minha compreensão, eles não são profissionais diferentes dos outros profissionais, muito pelo contrário. A dedicação deles tem que ser muito maior. Então, nós propomos que eles possam bater o ponto como qualquer outro funcionário, respeitando a carga horária para que foram contratados. E também temos conversado, sim, com o secretário da Saúde a respeito disso. Ele é sensível ao assunto, ele tem conversado com os médicos, mas, infelizmente, existe uma certa tensão, uma certa dependência, onde a própria categoria resiste em bater o ponto. Existe um receio de que vamos ficar sem médico daqui a pouco se nós obrigarmos a eles bater o ponto.
bueno, mas entendemos que esta é uma pauta que nós vamos ter que assumir e vamos ter que correr esse risco. Na minha compreensão, não adianta ter médicos contratados aí 10, 15, 30 horas e disponibilizar para a sociedade 1 hora de atendimento deles. E agora, Osmar Franzoni traz uma questão de educação mental e espiritual. O urso faminto. Certa vez, um urso faminto perambulava pela floresta em busca de alimento. A época era de escassez, porém seu faro aguçado sentiu o cheiro de comida e o conduziu a um acampamento de caçadores. Ao chegar lá, o urso, percebendo que o acampamento estava vazio, foi até a fogueira, que estava ardendo em brasas, e dela tirou um panelão de comida. Quando a tina já estava fora da fogueira, o urso a abraçou com toda a sua força e enfiou a cabeça dentro dela, devorando tudo. Enquanto abraçava a panela, começou a perceber algo lhe atingindo. Na verdade, era o calor da tina. Ele estava sendo queimado nas patas, no peito e por onde mais a panela encostava. O urso nunca havia experimentado aquela sensação e então interpretou as queimaduras pelo seu corpo como uma coisa que queria lhe tirar a comida. Começou a urrar muito forte e alto. E quanto mais alto rugia, mais apertava a panela quente contra o seu imenso corpo. Quanto mais a tina quente lhe queimava, mais ele apertava contra o seu corpo e mais alto rugia. Quando os caçadores regressaram ao acampamento, encontraram o urso recostado em uma árvore próxima à fogueira, segurando firmemente a tina de comida. O urso tinha tantas queimaduras que o fizeram grudar na panela, seu imenso corpo. Mesmo morto, ainda mantinha a expressão de estar rugindo. Quando terminei de ouvir essa história de um mestre, percebi que em nossa vida, por muitas vezes, abraçamos certas coisas e ideias que julgamos importantes. Algumas delas nos fazem gemer de dor, nos queimam por dentro e por fora. E mesmo assim, ainda insistentemente, as julgamos importantes. Temos medo infundado de abandoná-las, e esse medo nos coloca numa situação de vulnerabilidade, de sofrimento, de desespero. Apertamos essas coisas e ideias contra nossos corações, contra nossos espíritos e terminamos derrotados por algo que tanto protegemos, acreditamos e defendemos. Para que tudo flua satisfatoriamente em sua vida, é necessário reconhecer em certos momentos que nem sempre o que lhe parece bom vai lhe dar condições de prosseguir. Tenha coragem, o desapego e a visão que o urso não teve. Tire do seu caminho tudo aquilo que faz seu coração arder e solte a panela. Essa é uma questão de educação mental e espiritual. E agora nós vamos para o intervalo e retornamos com a reportagem produzida na audiência que debateu a situação da Manitou Walk em Passo Fundo. Já pensou em castrar seu pet? A castração em fêmeas, além de evitar diversas doenças, se realizada antes do primeiro cio, diminui em até 95% das chances da sua gata ou cadela adquirirem tumor de mama. Também evita a gravidez indesejada, entre outros incômodos com o cio, como a miação nervosa das gatas. O Compata recomenda a castração cirúrgica de seus animais. Além de ser responsável, é uma escolha saudável para os seus bichinhos. Nesta noite você assiste aqui no canal 16 o programa Simpasso na TV.
Em pauta, uma avaliação do primeiro semestre do sindicato. Mesmo nós estamos vivendo num cenário atípico a anos anteriores, com a economia, né, no que tange a economia, nós tivemos alguns avanços, né, nós tivemos algumas lutas aí, né, caracterizando sim, né, a forma e o perfil que esse sindicato, desde 2010, traz. Que é trabalhar de uma forma unida, organizada, ética, com muito respeito, na busca de valorizar todos os nossos trabalhadores municipais. E com isso podemos dizer que do início do ano até agora o mês de junho, nós podemos dizer que o que começa o marco mesmo é as negociações da database. E com as negociações da nossa database, nós podemos dizer que tivemos alguns avanços, antecipamos a nossa database. O presidente Márcio Patucci, através da mesa diretora, fez 2 indicações ao Poder Executivo. Os pedidos para investimentos no distrito de Bom Recreio são para o lazer da comunidade. A gente tem visto que a administração tem feito alguns esforços em levar o lazer, né, a diversos bairros da nossa cidade. E os moradores lá do bairro Bom Recreio nos procuraram, nós fizemos então essa indicação para que, na medida do possível, o Poder Executivo possa contemplar com esse campo de futebol e com essa praça aí para o lazer, para a diversão daqueles moradores. Claro que é uma comunidade distante, ou seja, é um dos nossos distritos da cidade, mas eles devem ter toda a atenção e todo o amparo por parte do Poder Executivo. Vamos lutar por isso, a gente vai insistir junto à Secretaria de Serviços Gerais, Secretaria de Meio Ambiente, para que tenhamos o quanto antes, né, Secretaria do Desporto também, né, para que tenhamos o quanto antes atendido esse nosso pedido. A Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa promoveu uma audiência pública para tratar da situação da Manitowoc. No início do ano, a empresa suspendeu a fabricação de guindastes e dispensou trabalhadores da unidade local. A Manitowoc inaugurou a primeira sede na América Latina em março de 2012. A previsão anual era de fabricação de 44 guindastes e de um faturamento de 250 milhões de reais. Mas em janeiro, houve a suspensão das operações em Passo Fundo. Em uma reunião na CISA, o deputado Juliano Roso se comprometeu em colaborar para a solução do impasse. O parlamentar propôs a audiência na tentativa de reverter a decisão da empresa. Eu lá me comprometi com a CISA e com a comunidade a realizar essa audiência pública que nós estamos fazendo hoje aqui. Nós queremos que a empresa fique na cidade, que ela volte a produzir. Esse é o nosso objetivo. O objetivo dessa audiência é esse. Agora, os caminhos disso vão precisar da união da comunidade e também que a empresa se posicione em relação a essa questão e volte efetivamente a trabalhar. Com o fim da produção, a multinacional dispensou cerca de 90 trabalhadores que retornavam de férias coletivas. A decisão pegou de surpresa o Sindicato dos Metalúrgicos. Tinha toda uma expectativa, imagina, né? Geração de 1.000 empregos e ficou restrito ali num pico máximo que eles tiveram, não chegou a 300 funcionários, então... E agora, por fim, estava aí, os empregos não chegavam a 300, né? Não chegou a 300 e agora, por fim, estavam 100 trabalhadores só, né? Então, a decepção, esses 5 anos de funcionamento, ele nunca atingiu, né, aquela expectativa que a gente tinha lá quando foi da instalação, inauguração da planta. Ainda no início do ano, quando foi anunciada a paralisação, a Câmara de Passo Fundo se mobilizou em torno do assunto. Hoje tramita na casa um projeto do vereador Patrick Cavalcante para a revogação parcial da Lei de Incentivos. O legislador afirma que não foi cumprido o protocolo de intenções firmado com o Poder Executivo. Ela teve a isenção do IPTU por 7 anos, estamos solicitando a revogação. Se essa empresa quer ficar em Passo Fundo e ela não cumpriu com o protocolo, ganhou a área, ganhou 5 milhões de investimento, que ao menos ela possa então pagar o IPTU para o município de Passo Fundo. Então seria o mínimo que nós podíamos esperar dessa empresa, que tem se manifestado, que tem o desejo de ficar, mas não disse quando reinicia, de que forma, quando a economia estabilizar. E se a nossa economia não estabilizar, nós temos lá 450 mil metros de áreas que estão
paradas, não poderiam estar gerando novos empregos para os trabalhadores de Passo Fundo, coisa que não acontece. Então, como fiscalizador, é uma das funções nossas e eu tenho trabalhado arduamente com os colegas vereadores sobre esse tema. Nenhum representante da Manitowalk compareceu à audiência pública. Nesta nota oficial, a empresa explicou que o cenário econômico permanece desfavorável, mas que ainda assim mantém equipe de manutenção e administração em atividade. Eu lamento que a empresa não tenha comparecido para dialogar. Eu acho que não é uma atitude positiva da empresa. Nós estamos aqui, nossa ideia é conversar. Todos nós aqui nos conhecemos, todos moramos aqui. Estão aqui os vereadores, a Prefeitura, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, o Sindicato dos Metalúrgicos. Quer dizer, todos nós queremos o melhor para essa cidade. Aqui ninguém é contra o município. E a empresa, na minha opinião, deveria ter vindo. O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico disse não ter novidades. Porém, a administração continua o diálogo com a empresa, na tentativa de manter a fábrica em Passo Fundo e evitar mais perdas. A empresa vem requerendo um prazo para que ou o ajuste econômico mostre um posicionamento diferente do atual, ou então para que ela mesma, já que houve uma separação da Manitowalk Group em Manitowalk Crane e Manitowalk Foods, o que fez com que, claro, esta setor da empresa hoje, com capital aberto, com ações na Bolsa de Valores americana, tenha que tomar posicionamentos oficiais e extremamente dentro daquilo que prevê o seu conselho de administração. E isso é um processo relativamente lento, essas decisões não são tomadas de um dia para o outro e tem que ter lá um aval desse conselho. Então a gente pede uma coisa aqui, eles vão consultar lá, mas nós estamos atentos a esse processo, porque é uma área que tem impacto positivo aqui para a cidade. E também é uma empresa que era importante, por se tratar de uma multinacional, que faz com que o nosso município também tenha uma outra visão aos olhos dos investidores. Então, para nós participarmos agora aqui da reunião, vamos esclarecer esses fatos, a comunidade, e vamos tentar sempre com o intuito de fazer com que a empresa possa retomar de forma mais rápida possível as suas atividades. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite e um ótimo início de semana.